Olá, eu sou Juliana Espíndola, está começando mais uma edição do Jornal da Saúde, sua dose diária de informação. Uma cartilha com informações voltadas para as pessoas que participam de pesquisas clínicas de medicamentos foi elaborada por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz em parceria com outras instituições. O documento esclarece os direitos e o papel que essas pessoas têm no desenvolvimento de remédios que serão usados para tratamento de doenças no mundo todo. A cartilha é um dos resultados de um programa de educação em bioética e pesquisa em saúde e tem o objetivo de oferecer uma explicação mais didática e simples sobre os direitos e o papel dos pacientes que participam de testes de medicamentos. Esse é o momento que a pesquisa clínica, de uma maneira geral, está se desenvolvendo muito no Brasil e nada mais oportuno que a gente volte os olhos também para o processo educativo para aquelas pessoas que têm o direito de cidadania, de serem bem esclarecidas sobre o que significa participar de uma pesquisa clínica. Quando alguém sai para comprar um remédio, tem a certeza ou pelo menos espera que ele faça efeito. O que quase ninguém sabe é que para ele chegar a esse formato na farmácia, ele precisa passar por uma série de testes, que começam com pesquisas in vitro, depois em animais e acabam em uma grande quantidade de seres humanos que não sabem se aquele medicamento vai ter o efeito esperado. Quase 140 mil pesquisas clínicas estão sendo realizadas no mundo hoje e mais de 3 mil estão em andamento no Brasil. Cada teste envolve um universo de cerca de 3 mil pacientes que são convidados por profissionais de saúde de acordo com o perfil. Mas eles não sabem se estão recebendo remédio em teste ou o remédio tradicional que está servindo para comparação. E essa é uma das principais questões éticas que a cartilha busca conscientizar. Às vezes, o sujeito acha que essa é a única maneira dele ser tratado. Então, a cartilha ela vai informar esse sujeito de que ele pode, sim, se recusar a participar de qualquer pesquisa e ele tem que ter, obrigatoriamente, o seu tratamento garantido naquela instituição que está convidando ele para fazer pesquisa. Quando o paciente é convidado a participar de uma pesquisa clínica, ele precisa assinar um termo de consentimento que explica quais são seus direitos e deveres. Mas a linguagem complexa e as vantagens que a pessoa ganha ao realizar o teste, como, por exemplo, ter um acesso diferenciado ao tratamento, acaba por camuflar os riscos envolvidos. Essa preocupação era uma preocupação nossa de contribuir para que a participação em pesquisa, que é muito necessária para toda a sociedade, ela se dê também de uma forma não abusiva, no sentido de aproveitando da desinformação das pessoas. É importante ressaltar que a cartilha não substitui o termo de consentimento, que explica de forma mais específica a pesquisa a qual o paciente está se submetendo. O documento começou a ser distribuído para profissionais de comitês de ética em outubro do ano passado e a ideia é que agora ele passe a ser disponibilizado através da internet de forma que possa ser baixado livremente. Um estudo realizado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro mostra como a elevação da temperatura tem relação com o aumento do número de casos de dengue. A principal conclusão da pesquisa da Fiocruz é que o aumento da temperatura tem maior relevância do que a elevação do nível de precipitação de chuvas para a proliferação do mosquito da dengue. O estudo aponta que o aumento de 1 grau na temperatura mínima eleva em 45% o número de casos de dengue no mês seguinte. Já o aumento da precipitação em 10 milímetros resulta na elevação de 6% no número de casos da doença no mesmo período. O que acontece é que, como a maior parte dos criadouros é doméstica, a quantidade de chuva não é tão determinante para a proliferação do mosquito. Já a temperatura é um fator ambiental difícil de controlar e a relação com o vetor seria inevitável. Os resultados da pesquisa também apontam que o risco de dengue aumenta quando a temperatura é superior a 26 graus. O estudo realizado no Rio de Janeiro ainda apontou que dos 9 anos analisados, em apenas 3 não houve registro de epidemias de dengue no estado do Rio. Eventos nacionais e regionais relacionados à AIDS, outras doenças sexualmente transmissíveis e hepatites virais
podem participar da seleção para financiamento de projetos. O prazo final para o envio de propostas é 15 de janeiro. E a Fundação Oswaldo Cruz está oferecendo um mestrado profissional em vigilância sanitária. O curso é dirigido a profissionais de instituições públicas das esferas federal, estadual e municipal. As inscrições vão até o dia 18. O Unicef, o Programa das Nações Unidas para a Infância, está selecionando vídeos produzidos por crianças e por jovens de até 25 anos que tratem do tema deficiência. As produções vencedoras serão exibidas em maio durante o lançamento de um relatório sobre a situação mundial da infância no que se refere a crianças com deficiência. O objetivo da Unicef é valorizar as habilidades e as potencialidades das pessoas com deficiência. O regulamento do concurso você encontra na página do Unicef na internet. A Embrapa está desenvolvendo alguns alimentos enriquecidos nutricionalmente para combater a desnutrição na população mais pobre do Brasil. Feijão com o dobro de ferro, batata doce alaranjada com muita vitamina A e o arroz polido com altos teores de zinco são alguns dos alimentos chamados biofortificados que estão sendo desenvolvidos pela Embrapa. A pesquisa começou há 10 anos. A técnica utilizada seleciona sementes que apresentam características desejáveis de micronutrientes e não usa manipulação genética, o que significa que os alimentos produzidos não são transgênicos. Os primeiros alimentos enriquecidos foram mandioca, feijão e milho. Depois, a batata doce, o trigo e a abóbora. O feijão teve os teores elevados de 50 gramas para 90 gramas de ferro por quilo. A mandioca, que praticamente não tem beta-caroteno, passou para 9 microgramas por grama. A batata doce teve o beta-caroteno elevado de 10 microgramas por grama para 115 microgramas por grama. O arroz teve o teor de zinco acrescido de 12 para 18 microgramas por quilo. A ideia é enriquecer alimentos básicos consumidos em grande quantidade pela população mais carente. A Embrapa faz parte de uma aliança internacional para desenvolver alimentos biofortificados, mas a propriedade intelectual do que for desenvolvido no Brasil pertencerá à empresa. No Brasil, já são cerca de 1.200 famílias plantando alimentos biofortificados, com a expectativa de se chegar a 15 mil nos próximos 3 anos. Em 2014, a Embrapa pretende desenvolver um teste de impacto nutricional com a população para medir os resultados dos alimentos biofortificados em comparação aos convencionais. O Jornal da Saúde fica por aqui e a gente, claro, volta a se ver na próxima edição. Até já!